Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Alma Flow Podcast. Alma Flow é um movimento global que eu misturo diferentes conhecimentos ancestrais com um estilo de vida mais saudável, integrativo e consciente. Eu sou a Paola Yaeli, mentora de bem-estar e espiritualidade, e hoje vou falar um pouco sobre as reflexões da energia dessa semana. A gente está chegando numa lua nova do mês de Sivan, mas esse episódio ele é atemporal, ele vai fazer sentido em qualquer momento da sua vida em que você ouvir. E antes da gente começar, quero compartilhar alguns recados muito especiais. Encerramos hoje o primeiro lote promocional do Retiro Alma Flow, que vai acontecer em Paraty no dia 23 de julho. Vai ser uma imersão profunda, linda, transformadora, com muitas surpresas, práticas e experiências para realmente sentir no corpo tudo aquilo que eu compartilho aqui no podcast com vocês. E eu estou muito feliz com os primeiros participantes que já fecharam. Tenho certeza que essa experiência vai ser assim inesquecível. Então, se você sentir esse chamado, ainda dá tempo, você pode conversar com a minha equipe. Todos os detalhes estão aqui na descrição do episódio. E já coloca na agenda também que no dia 30 de maio, sábado, a gente vai ter um aulão gratuito de yoga lá no Shopping Vale Sul, em São José dos Campos, às 10 horas da manhã, no Espaço Gourmet. Espero muito vocês lá. Bom, essa semana eu fiquei refletindo muito sobre uma coisa, né? E sinceramente, se veio tão forte para mim essa reflexão, tá no campo, né? Talvez esteja vindo isso para você também. A gente coloca pressão demais em cima da nossa vida. Pressão para dar conta, para performar, para ser espiritual o suficiente, para fazer dinheiro, para encontrar um relacionamento certo, pressão para ser bonita, produtiva, forte, inspiradora. E às vezes a gente esquece que a energia de Deus, do Criador, é a própria energia da vida. E vida não flui quando a gente vive em estado constante de tensão. Tem uma frase muito forte que eu vi essa semana: Want everything, need nothing. Deseje tudo, não precise de nada. E isso sempre me traz essa reflexão. Porque muitas vezes a gente acha que magnetismo ele vem de um esforço. Mas o magnetismo, ele não vem de esforço, ele vem de coerência energética. É quando você entra num ambiente se sentindo inteira, sem implorar por validação, sem tentar convencer ninguém, sem tentar ser escolhido, simplesmente transmitindo presença. E eu sinto que essa semana está trazendo exatamente esse convite: parar de viver em estado de sobrevivência emocional. Talvez você esteja olhando demais. Não sei, vou dar exemplos. Quem respondeu, quem não respondeu, quem te validou, quem não te vê, quem ficou, quem foi embora. E o universo ele está perguntando, mas e você? Você está conectado com a sua própria luz? Porque quando a gente coloca a nossa energia inteira na aprovação de outras pessoas, a gente perde conexão com algo muito maior. Essa semana, a gente foi testado a ideia de certeza, a gente e todo mundo, né? Você em algum nível da sua vida. E não uma certeza tóxica, não é aquela falsa positividade que finge que está tudo perfeito. E sim uma certeza espiritual de, mesmo sem entender tudo agora, existe inteligência nisso. Mesmo no atraso, no silêncio, na confusão, na pausa, talvez você esteja sendo preparado para sustentar algo muito maior. E outra coisa muito importante, não diminua os seus desejos por medo. Muita gente diminui o próprio sonho porque tem medo. Medo de crescer, medo de ser julgado, de perder pessoas, de incomodar, medo de ser visto. Mas desejo não é o problema. O problema é quando o desejo ele vira uma necessidade emocional. Você pode desejar amor, prosperidade, expansão, reconhecimento, uma vida linda. Tudo isso pode coexistir com espiritualidade, mas sem colocar a sua identidade nisso, porque o que é seu não se perde. E talvez o maior trabalho espiritual dessa semana seja exatamente esse: parar de carregar o peso do mundo sozinho. Respirar, voltar para o corpo, voltar para a presença, voltar para a leveza.
E lembrar que você não precisa performar para merecer amor, você não precisa estar perfeito para se sentir protegido, para estar protegido, você não precisa controlar tudo para estar no caminho certo. Talvez essa semana a vida esteja só pedindo mais confiança, menos tensão, mais presença, menos controle e perguntar todos os dias o que me aproxima da luz hoje. E daí você, a partir disso, começa a perceber como que a sua realidade vai mudando quando você começa a transformar as crenças que você carrega. Então, muitas vezes você acha que está enxergando a vida como ela é, mas na verdade você está enxergando a vida através de crenças que foram sendo absorvidas ao longo do seu caminho. Crenças sobre amor, dinheiro, sucesso, merecimento, pertencimento, confiança em si mesmo. E quando você começa a desenterrar essas crenças, algo muito profundo acontece. O mundo não necessariamente muda do lado de fora imediatamente, mas a textura da vida muda. As coisas parecem mais claras, mais vivas, mais possíveis. É como se você estivesse jogando outro jogo. E talvez isso seja o verdadeiro salto de linha do tempo. Não é quando você força a realidade a mudar, é quando você se torna outra pessoa por dentro. E daí, aos pouquinhos, a realidade começa a acompanhar essa nova versão. Então, você não precisa controlar cada detalhe, você não precisa pintar o quadro inteiro sozinho. Às vezes você só precisa mudar o olhar com o qual você contempla a própria vida. E isso me fez refletir muito sobre outra coisa. A verdadeira beleza de estar nessa terra, nesse planeta, está nas relações. Está no amor que a gente pode dar, no amor que a gente pode receber, nas pessoas que a gente encontra, nas pessoas que nos espelham, nas pessoas que nos ajudam a lembrar quem a gente é, porque no fim não é sobre ser ou ver mais só também um pôr do sol, entende? Não é sobre estar em um lugar lindo, não é só sobre viver experiências bonitas. O que realmente faz a vida valer a pena é a possibilidade de amar. Então não adiantava nada eu morar num lugar de primeiro mundo e todo dia passear na praia, ver o pôr do sol e ao mesmo tempo ter essa sede, eu sentia essa sede, essa necessidade de estar com uma comunidade, de ter a minha comunidade, de ter essas trocas. Vai chegando a um ponto que você sente que a vida tem mais graça quando você compartilha a vida com outras pessoas, entende? E não você vive só num estado solitário. Então, o que faz a vida valer a pena é essa possibilidade de relacionamentos para você aprender a amar de verdade. E talvez seja por isso que as pessoas são imperfeitas, porque a imperfeição, ela dá a oportunidade de você praticar um amor incondicional. Amar outra pessoa mesmo quando ela não é perfeita. E eu não estou falando de relacionamento romântico, eu estou falando de qualquer tipo de relacionamento. Amar você mesmo quando você ainda está em processo. Amar a vida mesmo quando ela ainda não está exatamente como você imaginou. E eu sinto que existem duas coisas que tornam a vida muito mais bonita. A primeira é transformar essas crenças limitantes que impedem você de viver com mais liberdade. E a segunda é caminhar pela vida testemunhando a grandeza de outros seres humanos, de outras pessoas, porque você pode estar no lugar mais bonito do mundo e se sentir miserável se você estiver desconectado de você mesmo. E você pode estar preso num aeroporto, em um atraso, numa situação aparentemente comum e viver um momento lindo, se você estiver conectado e presente e aberto. Então não é sobre negar emoções difíceis, óbvio. A gente não veio para a Terra só para sentir coisas positivas, coisas boas. Às vezes a tristeza é real, a frustração é real, a raiva é real, a confusão é real, mas existe sempre uma possibilidade de você mudar alguma coisa na percepção. E quando essa percepção muda, novas possibilidades elas aparecem. Você pode escolher olhar para a mesma situação com os olhos mais elevados. Isso não significa fingir que está tudo bem, mas é sempre se perguntar qual é a visão mais elevada que eu consigo ter disso agora? O que essa situação está tentando me ensinar?
Onde que eu estou sendo convidada a voltar para mim? E isso me faz lembrar de algo muito importante. Talvez essa nova era que todo mundo fala, que a gente está entrando, não seja sobre todo mundo seguir o mesmo caminho. Talvez seja exatamente o contrário. Talvez seja sobre realmente essa individuação, sobre cada pessoa ter coragem de ser quem realmente veio ser. Mas aí existe um cuidado muito importante, né? Que a individualidade ela não é ego. Então, ser você mesmo não significa viver no eu, não significa só pensar o que eu quero, quanto dinheiro eu quero manifestar, qual é a vida perfeita que eu quero construir, como que eu posso ser melhor que os outros. Isso ainda é ego tentando se sentir válido. Então, a verdadeira individuação é outra coisa, é perguntar: eu tenho coragem de confiar na singularidade da minha essência? Eu tenho coragem de seguir aquilo que em mim é diferente? Eu tenho coragem de expressar aquilo que talvez não vá caber nos padrões antigos? Porque muitas vezes aquilo que você faz diferente é justamente a sua medicina. Mas por medo, você acaba escondendo isso. Você pode achar que é estranho demais, sensível demais, intenso demais, espiritual demais, ou ambicioso demais, ou criativo demais, e daí você começa a se diminuir para caber. Mas talvez o mundo antigo esteja justamente desmoronando porque ele não comporta mais a verdade das pessoas. Ele não comporta mais tanta performance, tanta cópia, tanta tentativa de parecer uma pessoa normal, tanta gente tentando caber em uma identidade que não tem alma nenhuma. Até nas redes sociais a gente está vendo isso, já está ruindo. Quem que consegue ficar tanto tempo assim? Parece que existem algumas poucas caricaturas de sucesso, já reparou? Alguns poucos arquétipos que todo mundo tenta repetir para ser aceito, admirado, validado. E até essa ideia de marca pessoal pode virar uma prisão quando a gente começa a se perguntar só, o que que eu preciso para ser, o que que eu preciso ser para receber mais? Em vez de perguntar o que que eu vim compartilhar, o que que eu vim entregar aqui, o que que em mim é tão verdadeiro que precisa ganhar uma forma no mundo, força no mundo, porque talvez o maior arrependimento no final da vida, gente, não seja não ter sido perfeito, talvez seja não ter sido você mesmo, não ter se arriscado em ser uma pessoa real, não ter confiado na sua própria essência, não ter seguido aquilo que chamava a sua alma. Eu acredito muito que quando você escolhe ser fiel ao que realmente importa para você, a vida ela começa a te posicionar. Você não precisa saber exatamente a forma final. Talvez você ame, sei lá, cuidar da natureza, preservar as sabedorias ancestrais, que é o que eu gosto de fazer, ou cuidar de animais, ajudar pessoas a se sentirem bem no corpo. Talvez você ame beleza, espiritualidade, ensinar alguma coisa, criar espaços de cura. Você não precisa saber agora exatamente como tudo isso vai virar trabalho, missão, dinheiro, forma o caminho. Mas você precisa segurar o valor. Você precisa não abandonar aquilo que é sagrado para você. Porque quando você não negocia a sua essência, a vida encontra formas de te colocar no lugar certo. E talvez esse seja o grande treino espiritual agora. Não correr atrás da próxima tendência, da próxima técnica, da próxima ferramenta, da próxima moda espiritual, mas voltar para as verdades simples, que a alma precisa lembrar de novo, de novo, de novo. Ser quem você é não é uma frase bonita, é uma disciplina, é uma prática diária, é observar onde eu estou traindo a minha verdade hoje, onde que eu estou tentando agradar, onde que eu estou performando, onde que eu estou tentando caber, onde eu estou deixando de confiar na minha própria luz, porque é ali que está o trabalho. É ali que a transformação acontece. E talvez a pergunta dessa semana seja qual parte de mim que eu estou pronta para parar de esconder. Qual que é a sua verdade que precisa ganhar corpo? E se você parasse de tentar ser escolhida e começasse a escolher o ser você mesma? Porque no fim, talvez o caminho espiritual não seja se tornar uma outra pessoa, gente. É lembrar quem você era antes do mundo te convencer a você se diminuir. Não adianta só consumir conteúdo espiritual sem transformar a própria realidade. E eu sinto que o verdadeiro caminho agora é como que você pode usar
todas essas ferramentas que você já aprendeu até aqui para lembrar quem você realmente é. Isso é algo que eu vejo muito nas mentorias, nos atendimentos, nas práticas. Às vezes a pessoa chega achando que o problema dela é dinheiro, ou relacionamento, ou autoestima, ou carreira, mas no fundo, o que ela perdeu foi a conexão com a própria essência. E quando a gente começa a olhar profundamente, seja através do Tantra, Kabbalah, Yoga, até pelo desenvolvimento humano ou desenho humano, a gente começa a perceber uma coisa muito importante. O nosso verdadeiro eu, ele não é controlador. O seu verdadeiro eu não vive em medo constante. Ele não é autodestrutivo. O seu verdadeiro eu não se odeia. Ele não se limita. Ele não vive acreditando que falta amor, que falta dinheiro, que falta espaço, que falta reconhecimento. Essa não é a natureza da alma. Na Cabala existe um conceito muito profundo que fala sobre isso, o desejo de receber somente para si mesmo. Então, quando a gente entra em consciência de escassez, comparação, medo, controle excessivo, necessidade de validação, muitas vezes é porque você está desconectado da luz. Porque a alma, em essência, ela é expansão. A alma, ela está transbordando, ela quer compartilhar, quer amar, criar, servir, experienciar a plenitude. Isso não significa anular os desejos humanos, óbvio, pelo contrário. A Cabala ensina que o desejo é sagrado. O problema não é desejar, o problema é quando o desejo vira um vazio emocional. Então, quando você acredita, quando eu tiver isso, finalmente vou me sentir suficiente. E talvez essa seja uma das maiores ilusões da sua vida, porque nada externo vai conseguir preencher uma desconexão interna da alma. Por isso que o termo abundância e prosperidade começa a ter uma outra forma, principalmente hoje em dia. Tem muita gente que tem muito dinheiro e não é abundante, não é próspero, porque sempre está faltando algo. Ou às vezes a pessoa, você vê uma pessoa que não tem muita coisa material e muita gente tem inveja dela ou se incomoda com ela só porque ela tem uma luz abundante, uma luz próspera que não dá para explicar. Então, é por isso que eu acredito tanto nos processos profundos, sabe? Não só em conteúdo rápido, uma frase bonita, mas em vivências onde o corpo participa. Porque o corpo ele guarda memória, trauma, emoção, proteção, medo e muitas vezes você até entende racionalmente alguma coisa, mas energeticamente continua repetindo o mesmo padrão. E é por isso que eu amo tanto unir práticas diferentes, porque cada ferramenta acessa uma camada. Então, o yoga, ele trabalha a presença, sistema nervoso. O tantra já vai para a energia vital, para o desbloqueio, sensibilidade. A Kabbalah traz essa consciência espiritual, uma responsabilidade energética que é muito importante quando vai fazer trabalho de corpo. O desenho humano que também traz a sua aura, né? Lembra da sua natureza única. Os elementos de health coaching que vai olhando para os hábitos, né? A forma que a vida está sendo na prática. E quando tudo isso se encontra, algo começa a alinhar. Então, não para você virar uma pessoa perfeita, mas para você conseguir sustentar quem você realmente é. Por isso que o retiro é tão importante em alguns momentos da vida, para você conseguir ter tempo de alinhar tudo isso. Exige coragem para parar de viver pela expectativa de outras pessoas. Exige coragem para você dizer não, para você ocupar um espaço. E eu realmente acredito que essa é uma grande transição que a gente está vivendo agora. Um chamado mesmo para sair de vida automática, sair de personagem, sair de identidade construída só para você sobreviver. Depois que você passa profundamente por esse processo em retiro, em mentoria, em lugares onde você consegue se aprofundar, quando a pessoa finalmente respira, sente o corpo de novo, é aí que ela vai percebendo, meu Deus, passei anos tentando caber, passei anos tentando ser amada, performando. E naquele momento algo relaxa, porque a alma ela não quer viver em guerra o tempo todo, né? Ela quer presença, quer verdade, quer conexão. E talvez seja por isso que eu amo tanto esse trabalho, né? Porque não existe nada mais bonito para mim do que testemunhar uma pessoa voltando para si. Ver alguém lembrando da própria luz, da própria potência, da própria verdade. Eu realmente acredito que a gente está vivendo uma das épocas mais intensas e transformadoras da humanidade. Muita coisa está ruindo, né?
mas talvez isso esteja acontecendo justamente para abrir espaço para mais vidas verdadeiras, né? Mais conscientes, mais humanas, mais alinhadas. Só que paralelo a tudo isso, né, a gente está existe uma quantidade absurda de informação disponível nesse momento, que é muito bonito, mas também pode virar excesso, né? A pessoa começa a entrar numa busca infinita pela próxima técnica, a próxima ferramenta, o próximo curso, a próxima resposta, como se transformação estivesse sempre no próximo lugar. E eu acredito que o trabalho real, ele não é buscar infinitamente por algo novo. Eu acredito que é lembrar profundamente das verdades que a alma precisa praticar todos os dias, repetidamente. Porque ser você mesmo é muito bonito, mas na prática exige uma disciplina espiritual. É todo dia, onde você tem que ficar realmente se questionando. Onde que eu estou abandonando a minha verdade? Onde que eu estou tentando controlar? Onde que eu estou vivendo no medo? Onde que eu não estou vivendo o que eu ensino? Ou não adianta só ouvir o podcast ou só ler o livro, só consumir uma informação espiritual. Você tem que aplicar na hora que vem o BO. Na hora que vem o BO. Que nem, por exemplo, eu hoje. Hoje eu fui fazer o shiatsu, acabei fazendo 1h30 de shiatsu e assim, travado algumas partes do corpo. E daí eu tinha que estar o tempo todo lembrando, Paola, lembra de respirar. Respira para você relaxar esse nó que tá aí. Não adianta eu contrair, comprimir e ficar. Ai, 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 ai. Não, tem que respirar. Respira. Solta o controle. Respira. Então, assim, até para mim, professora de yoga, às vezes eu tenho que me lembrar. Não, calma aí, tem que respirar. Lembra que você tem que respirar? Você ensina isso. Tem dia que você fica aí 6 horas falando respira, e daí na hora da dor você não vai respirar? Acontece. Então, como que você consegue aplicar na vida real, a hora que vem o BO, tudo que você aprendeu até aqui. Aproveita agora que a gente está entrando nessa lua nova do mês de Sivan, que é uma lua nova do mês de Gêmeos pela Cabala, mas astrologicamente ela acontece em Touro. Então, essa lua nova de maio, ela vai trazer essa mistura muito interessante das frequências, né? Vai ter Sol e Lua em Touro, junto com Urano em Touro também, daí Marte em Áries, Vênus e Júpiter muito ativos, e vários alinhamentos importantes acontecendo ao mesmo tempo. Então, isso vai impactar na nossa vida também. Eu gosto de estudar tanto a astrologia cabalística quanto a védica, porque eu sinto que uma vai complementando a outra. Então, eu queria só trazer alguns pontos aqui, não como uma verdade absoluta, porque eu não sou astróloga, mas tudo que eu aprendi com meus estudos e professores, para a gente ter uma reflexão simbólica que pode ajudar a gente a compreender melhor o momento que a gente está vivendo. Inclusive, se você quiser mergulhar mais profundamente na energia espiritual do mês de Gêmeos pela visão da Cabala, eu recomendo você ouvir o episódio anterior da Rachel Madar, que é ali, ela fala, a gente entrou bastante nesse tema. Então, essa lua nova acontecendo em Touro nesse fim de semana, de sábado, domingo, que é um signo de terra, estabilidade, conforto, segurança, finanças, corpo, construção material, existe também uma força de fogo muito ativa acontecendo. Então, a gente vai sentir uma frequência ariana dentro dessa energia taurina. É como se essa lua estivesse perguntando o que precisa ser estabilizado, mas também o que precisa ser queimado, purificado, o que não pode mais continuar igual. Bem aquela coisa geminiana, né? Uma sensação de querer estabilidade, mas ao mesmo tempo sentir uma inquietação interna muito forte, como se uma parte da vida estivesse pedindo uma firmeza, estrutura, e a outra pedindo libertação. E daí Urano, junto com essa lua nova aí, vai intensificar pra caramba. Porque Urano é o planeta das revoluções, de mudança inesperada, de rompimento, dos despertares, das surpresas. Então, essa não parece ser uma lua nova de controle, ela parece muito mais uma lua nova de realinhamento. Então, exige coragem, né? Uma lua que pode trazer mudanças repentinas, percepções inesperadas, cortes necessários e às vezes até desconforto que servem para acordar daquela chacoalhada na pessoa. Porque o Urano raramente mantém estruturas só porque elas são conhecidas. Urano ele quebra aquilo que já está rígido demais. Então isso pode acontecer em relacionamento,
trabalho, nas identidades, na crença, tudo que a gente falou antes de você viver a sua verdade. Então, busque ter essa nutrição também espiritual, emocional, energética, para você conseguir atravessar os desafios da vida, porque tem muita gente que está cansada nesse momento, muita gente tentando sustentar batalhas internas enormes, sem apoio, sem descanso, sem presença. E talvez essa lua vai estar lembrando você da importância de nutrir aquilo que é essencial para você. O corpo, a energia, o emocional, a espiritualidade, os vínculos, a presença, porque Touro fala muito de sustentação, aquilo que cria raiz, aquilo que dá firmeza realmente para a vida, né? Então, talvez por isso que tanta gente está sentindo essa necessidade de reorganizar as prioridades agora, de rever os excessos, o desgaste, as relações, né? De rever a forma como que está vivendo, porque não dá mais para sustentar uma vida inteira baseada apenas em sobrevivência. E existe outro ponto muito importante dessa lua nova, que toda lua nova simboliza escuridão. A lua ela desaparece do céu, né? Ela entra em combustão junto com o Sol. Então, é um reset energético que acontece, uma pausa, um vazio fértil. E por isso, muitas tradições espirituais associam a lua nova aos ancestrais, aqueles que já partiram, aquilo que a gente não consegue mais tocar da mesma forma. Existe um convite para olhar para o invisível, para honrar quem veio antes. Então, um dia antes da lua nova, a gente sempre honra os tzadikim, que são os justos, né? As pessoas, os homens, mulheres justos, espirituais, cabalistas, que viveram antes de nós e deixaram um legado. A gente sempre pede ajuda, auxílio, se conecta. Você pode se conectar com santos, com deidades, com o que você acredita, um dia antes de lua nova, porque é um dia bem para se conectar com o invisível, para refletir sobre heranças emocionais, padrões familiares, memórias, karmas e ciclos. E isso faz muito sentido porque Saturno também vai estar extremamente ativo nesse momento. E Saturno a gente sabe que é o que traz a maturidade, né? Ele não acelera o processo, ele amadurece, ele ensina, ele tira ilusões. E talvez por isso muita gente está sentindo menos tolerância para o que é superficial, menos vontade de desperdiçar energia, menos paciência para a relação vazia, menos identificação com personagens antigos, porque existe uma reorganização acontecendo. E talvez essa lua nova está convidando a gente justamente para isso. Menos excesso, mais essência, menos distração, mais presença, menos controle, mais consciência, mais responsabilidade emocional, mais estrutura interna, mais verdade. Talvez o grande convite espiritual desse momento é o que precisa ser purificado para que a sua vida consiga sustentar mais luz. O que precisa morrer simbolicamente? Que identidade já ficou pequena? Que medo já cansou? Que padrão já não cabe mais? E ao mesmo tempo, o que merece ser preservado? Que valores são realmente sagrados para você? O que nutre a sua alma de verdade? O que traz firmeza? O que traz paz, coerência? Porque essa lua parece falar exatamente sobre isso: purificar para estabilizar, queimar para fortalecer, desapegar para sustentar algo mais verdadeiro. Então, é um momento poderoso para a intenção relacionada ao corpo, à prosperidade, à segurança emocional, à autoestima, às relações, à espiritualidade prática e principalmente a construção de uma vida mais alinhada com a sua essência. Então, para fechar esse episódio, que eu já falei bastante, às vezes a gente olha para todas essas ferramentas, Cabala, Yoga, espiritualidade, trânsitos, Saturno, Plutão, então, parece que é tudo muito distante, né? Mas, na verdade, tudo isso está falando da vida. Está falando dos momentos em que a vida dá aquele chacoalhão na gente. Dos momentos em que a gente perde o controle, em que algo muda sem pedir licença, momentos em que uma estrutura antiga cai, momentos em que a gente percebe que não dá mais para viver do mesmo jeito, e é por isso que eu sempre falo, não é sobre ter medo dos ciclos, é sobre aprender a atravessar esse ciclo com mais consciência. Porque sim, existem períodos mais intensos, existem fases em que parece que tudo fica mais instável, existem momentos em que antigas seguranças são testadas, mas esses momentos também podem trazer muita cura. Pode trazer despertar, reposicionamento,
pode trazer uma reconstrução muito mais verdadeira. E talvez essa seja a grande mensagem desse episódio. Você não precisa passar pelos seus processos sozinha. A jornada espiritual, ela pode ser muito bonita, mas ela também pode ser muito desafiadora. E quando a vida ela mexe nas nossas estruturas, a gente precisa de ferramenta. Precisa de corpo, de prática, de discernimento, de comunidade, de egrégora. Precisa de alguém que ajude a lembrar quem a gente é quando a gente esquece. E é exatamente por isso que eu crio os espaços que eu crio. As mentorias, as práticas de yoga, os encontros, os retiros, a plataforma Alma Flow que está lá no meu site, porque tudo isso existe para te ajudar a construir essa estrutura interna. Não para você depender de mim, para você depender de uma pessoa, de uma técnica, de uma previsão, mas para você aprender a se sustentar, para você saber voltar para o seu corpo, para a respiração, para a sua presença, para a sua alma, para a sua própria luz, porque a vida sempre vai ter movimento, sempre vai ter fase, sempre vai ter mudança, sempre vai ter momento em que a gente precisa amadurecer, cortar, recomeçar, reorganizar, mas quando você tem práticas, quando você tem consciência, quando você tem suporte, você não precisa se desmontar toda vez que a vida mudar. Você aprende a atravessar. E é por isso que o Retiro em Paraty é tão especial para mim, porque não vai ser só uma experiência bonita num lugar bonito. Vai ser uma imersão para você sentir no corpo tudo que eu falo aqui. Como criar presença, como fortalecer a energia, como se reconectar com a alma, como liberar tensões, como acessar o magnetismo, como sustentar uma nova versão de você mesmo, como parar de viver apenas reagindo ao mundo e começar a viver com mais consciência. A gente vai trabalhar yoga, prática energética, tantra, espiritualidade, respiração, silêncio, comunidade, beleza. Vamos estar na natureza, trazendo ferramentas que você pode levar para a sua vida, porque o objetivo não é você voltar do retiro inspirado por 3 dias e depois se perder de novo. O objetivo é você voltar com algo dentro de você mais firme, mais claro, mais vivo, mais verdadeiro. Então, se você sente que precisa de um acompanhamento mais profundo, a minha agenda de mentorias também está aberta. Na mentoria, a gente olha para a sua vida de uma forma integrada, corpo, alma, emoção, espiritualidade, rotina, propósito, escolhas práticas, porque às vezes a gente não precisa de mais informação, a gente só precisa de um direcionamento. Precisa de alguém para ajudar a gente a organizar esse caos, para traduzir o que está acontecendo, para transformar a espiritualidade em ação, para lembrar que existe um caminho possível. E se você quer começar de uma forma mais simples, também tem essa plataforma Alma Flow no meu site, com práticas de yoga online para você fazer no seu tempo, no seu espaço, sempre que você precisar voltar para você. É www.paolial.com.br. Lá você vai encontrar curso, produto, plataforma Alma Flow com prática que eu estou sempre atualizando. E claro, se esse episódio fez sentido para você, compartilha com alguém, coloca uma estrelinha no Spotify, um coraçãozinho lá no YouTube, comenta, me marca nos stories, isso ajuda muito essa rede a crescer e permite que essa mensagem chegue em mais pessoas. Eu sou muito grata por cada pessoa que está aqui. É lindo ver essa comunidade crescendo, se fortalecendo e caminhando junto. Que essa lua nova te guie, te ajude a plantar intenções mais verdadeiras, que você tenha coragem de amadurecer sem endurecer, que você saiba cortar o que precisa ser cortado sem perder a doçura, que você encontre estabilidade sem se prender. E lembre, mesmo nos chacoalhões da vida, você pode voltar para o seu centro. A gente se vê no tapetinho. Gratidão por estarem aqui. Até o próximo episódio.